Olá, meus alunos do terceiro ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, ok? Hoje nós vamos trabalhar matemática com o assunto divisão. Agora nós vamos trabalhar com a divisão, crianças. A partir da página 132, tá? Nós vamos trabalhar da página 132 até a página 140. Tá ok? Aí na página 132, escrevam a data de hoje, ok? Então, hoje nós vamos trabalhar um novo assunto, tá? Vamos estudar sobre a divisão, ok, crianças? Vamos lá iniciar a nossa videoaula. Vamos lá, crianças. Então, divisão. Vamos aprender a dividir? Você sabe o que significa dividir? Dividir, crianças, significa repartir. Em matemática, sempre que é preciso repartir uma quantidade em partes iguais, faz-se uma divisão. Então, divisão nada mais é do que repartir, dividir as quantidades, tá, crianças? Então, quando você pratica divisão, você aprende a repartir uma certa quantidade, tá? Em partes iguais. Então, vamos lá, crianças. Suponha que você tenha 6 balinhas e seu desejo é de dar um pouco para cada um de seus 3 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Então, vamos lá, crianças. Então, está aí, 6 balinhas, tá? Essas 6 balinhas eu vou dividir entre os 3 amigos. Vamos lá? Se agruparmos as balinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Verifiquem agora. Então, olha só, 3 pessoas, não é? 3 pessoas com as 6 balinhas, eu dividi para 6 pessoas. Então, cada pessoa ficou com 2 balinhas, tá? Então, aqui, 2 balinhas para a primeira pessoa, 2 balinhas para a segunda pessoa e 2 balinhas para a terceira pessoa. Então, 6 balinhas dividido para 3 amigos, cada um ficou com 2, tá? Aqui é a representação em forma de desenho. Veja que o que acabamos de fazer foi dividir as balas por 3 pessoas. E encontramos 2 como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Veja. Então, aqui vamos trabalhar com a continha, né? Vamos lá, a resolução. 6, que são 6 balas, né? Dividido para 3 pessoas, tá? Como nós vamos resolver esta continha? Crianças, para vocês resolverem essa continha, vocês precisam lembrar da tabuada de multiplicação, tá? Novamente aqui, demonstrando para vocês, né, o desenho, né, a divisão em forma de desenho. Então, vamos lá. Vamos acompanhar a tabuada, tá, do 3. Por que do 3, tia? Porque aqui nós vamos fazer a divisão por 3, tá? Nós vamos trabalhar agora de um modo que você vai aprender, tá? A procurar na tabuada. Mas isso não pode ser do seu dia a dia. Você vai ter que aprender a tabuada para poder fazer a resolução das divisões, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho 6 dividido para 3. Vamos lá na tabuada do 3 procurar quem
ele multiplica, que vai dar 6. Vamos lá? Vamos verificar aqui a tabuada. 3 vezes 1, 3. Ainda não encontrei o 6, não é? 3 vezes 2, 6. Olha que eu encontrei bem aqui, crianças. O 6, olha só. O 6, eu encontrei o 6, tá? Então, quem é que o 3 multiplica que vai dar o resultado 6? O 3 multiplica quem? O 3 multiplica o 2, tá? Então, 6 dividido para 3 é igual a 2. O meu resultado está aqui no meio, tá? Então, 6 dividido para 3 é igual a 2. É igual a 2. O que nós vamos fazer agora, crianças? Nós vamos fazer a leitura ao contrário. O que é leitura ao contrário, tia? A leitura ao contrário quer dizer que você vai utilizar a multiplicação. Você está trabalhando com a divisão. A leitura ao contrário, aonde você vai ler o seu resultado, né, de baixo para cima, vai multiplicar, tá? Então, você vai multiplicar o seu resultado, tá? De baixo para cima. Vamos lá verificar? 2 vezes 3, é só você olhar para a tabuada ou então lembrar a tabuada na cabecinha de vocês. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 3 é igual a, olha aqui, já tenho o resultado bem aqui, é igual a 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Tá, crianças? Então, aí está meu resultado 6. O que eu vou fazer agora? Para eu terminar minha continha, eu vou ter que subtrair, tá? Então, aqui vai ficar 6 menos 6. 6 menos 6 é igual a, eu tenho 6, eu perco 6, eu vou ficar com 0, tá? Então, aqui foi um modo bem prático para você aprender, tá? A divisão é a operação inversa da multiplicação, tá? Então, se você está fazendo uma continha de divisão, o inverso da divisão é a multiplicação, tá ok? Então, é o que eu acabei de explicar agora há pouco, né? Você vai ter que fazer a leitura ao contrário, tá? O contrário da divisão é a multiplicação, para verificar se o resultado lá é de acordo com a multiplicação que você encontrar. Vamos lá? O sinal da divisão é esses dois pontinhos aí, ó, um em cima e outro embaixo. Lê-se dividido por, tá? Então, esse é o sinal da divisão. Os termos da divisão são, então, nós já trabalhamos os termos da adição, não é? Que é parcela, parcela, soma ao total. Nós já trabalhamos com o da subtração, lembram? Minuendo, subtraindo, resto, diferença. Nós já trabalhamos com os termos da multiplicação, multiplicando, multiplicador e produto. Hoje, vocês vão conhecer os termos da divisão. Vamos lá. O primeiro que eu tenho é o dividendo. O dividendo, o que ele significa? Que é o número que se divide. Então, o número que vai ser dividido, ele se chama dividendo. Segundo, o divisor, que é o número pelo qual se divide, tá? Então, o dividendo é o número que vai ser dividido, tá? O divisor vai ser o número pelo qual se divide. Nós temos o outro chamado de quociente, que é o seu resultado. E nós temos, por último, o resto, que é o que sobra da divisão. Tá ok, crianças? Vamos lá. Outra continha aqui para vocês aprenderem. Eu tenho 8
dividido para 2. Bem fácil, tá? O que eu posso fazer? Se eu não sei a tabuada de multiplicação, eu posso verificar por enquanto, mas vocês vão ter que estudar a tabuada de multiplicação, tá? Vamos lá. 8 dividido para 2. Então, nós vamos na tabuada do 2. Na tabuada do 2, para encontrar o resultado 8. Nós vamos na tabuada do 2 para encontrar o resultado 8. Nós vamos verificar quem é que o 2 multiplica que vai dar o resultado 8. Vamos lá? Então, olha aqui, aqui está a tabuada. 2 vezes 1, 2. Cheguei no 8? Ainda não, né? 2 vezes 2, 4. Ainda não cheguei no 8. 2 vezes 3, 6. Está próximo do 8. 2 vezes 4, olha que eu encontrei, o 8. Então, quem é que o 2 multiplica que vai dar o resultado 8? É o número 4. Então, 8 dividido para 2 é igual a 4. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Não esqueçam, nós vamos fazer a leitura ao contrário, tá? É o meu resultado, tá? É o quociente, tá? Vezes o divisor, tá? É a leitura ao contrário, o de baixo para cima. Vamos utilizar qual é o contrário da divisão? É a multiplicação. Então, vamos multiplicar o 4 vezes 2. O 4 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 4, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, 4 vezes 2 é igual a 8, tá, crianças? 4 vezes 2 ou 2 vezes 4 vai dar o mesmo resultado. É igual a 8. Vamos utilizar agora, para chegar no nosso resultado final, nós vamos fazer o quê? A nossa subtração. 8 menos 8 é igual a 0. Vamos lá, crianças. Agora, vamos identificar, né, cada termo aí da divisão. Que cada um aí, o lugar de cada um dos termos. Vamos lá? Este aqui se chama dividendo. Este aqui vai ser o divisor. É o número pelo qual se divide, né? Este aqui vai se chamar quociente. Olha só, o quociente é o resultado da divisão. E o último aqui ele vai chamar de resto. O resto que é o que sobra da divisão, tá? Então, aqui vocês acabaram de estudar, né, sobre os termos da divisão. Então, vamos lá, crianças. Quando o resto da divisão for igual a zero, dizemos que a divisão é exata. Então, toda vez que o resto for igual a zero, crianças, a nossa divisão vai se chamar divisão exata. Algoritmo da divisão. Agora você já aprendeu a trabalhar com a divisão. Será mais fácil entender. Veja. Então, primeiro, observe se o algarismo da esquerda do dividendo é maior ou igual ao divisor. 2. Sendo maior, pode começar a divisão só por ele, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar agora com dois números, tá? Para ser dividido. Então, aqui eu tenho 36 dividido para 2, tá? Então, aqui, primeira regrinha, quando nós temos uma divisão com dois números no dividendo. Nós vamos dividir número por número, mas primeiro verifique se o primeiro número, se ele é maior ou igual ao divisor, tá? Se ele for maior ou igual, dá para dividir número por número, tá? Então, vamos lá.
Vamos pegar primeiro o 3. Então, nós vamos dividir número por número. 3 dividido para 2. Olha só, a gente pode ir na tabuada de quem? Na tabuada do 2. Vamos na tabuada do 2 procurar, né, quem o 2 multiplica, que vai dar 3, ou o número que se aproxima do 3. Vamos lá? Aqui, 2 vezes 1, 2. Estou me aproximando do 3. 2 vezes 2, 4. Olha só, 4 não já passou de 3? Passou, né? Então, este resultado eu não quero. Então, quem se aproximou do 3 foi o número 2. Mas quem o 2 multiplicou que deu o resultado 2? Quem foi que o 2 multiplicou que deu o resultado 2? Foi o número 1. Tá? Então, aqui, 3 dividido para 2 é igual a 1. Tá, crianças? O que nós vamos fazer agora? A leitura ao contrário, né? De baixo para cima, tá? Utilizando a multiplicação. Então, aqui, 1 vezes 2, 1 vezes 2 é igual a menos 2, tá? Agora, vamos utilizar a subtração. 3 menos 2 é igual a 1, tá ok? Olha só, sobrou o númerozinho aqui, olha. Nós agora vamos trabalhar com 6. Só que o 6 nós vamos fazer o quê? Nós vamos juntar ele com o número 1. Então, aqui, o 6, eu vou abaixá-lo e vai ficar quanto agora? 16, tá? Agora, eu tenho 16 dividido para 2. Vamos lá na tabuada do 2, procurar quem o 2 multiplica que vai dar 16, tá? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, olha que eu encontrei, 16. Então, quem é que o 2 multiplica? Quem é que o 2 multiplica que vai dar 16? Ele multiplica quem? O 8. Então, 16 dividido para 2 é igual a 8. Então, 16 dividido para 2 é igual a 8, tá? O que nós vamos fazer agora? A leitura ao contrário, não é? De baixo para cima. 8 vezes 2, tá? Ou 2 vezes 8 vai dar igual a 16. Então, aqui está o meu resultado. 8 vezes 2, 16. No caso aqui, vamos utilizar a subtração, tá? Menos 16. Então, 16 menos 16 é igual a 0. Pronto, crianças. Aqui nós já resolvemos essa continha com dois números no dividendo. Lembrando que você só pode iniciar se o número for maior ou igual ao divisor, tá? Observação: enquanto o resto for maior que o divisor, o resto bem aqui, ó, enquanto ele for maior que o divisor, isso aqui é o divisor, isso aqui é o resto, continua-se a divisão, tá? Então, aqui, se tivesse outro número maior que 2, eu ainda iria continuar minha divisão. Mas como o resto acabou em 0, a minha continha aqui já terminou e é chamada de divisão que? Divisão exata. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês a tabuada de divisão, tá? Então, aqui vocês podem, né, dar uma olhadinha em alguns números que vocês possam estudar para poder aprender a divisão, tá?
Divisão exata. Vamos lá. Quem lembra o que é divisão exata? É quando o meu resto é igual a zero. Se for diferente de zero, ele não vai se chamar uma divisão exata. Vamos lá? Você já ouviu que quando em uma divisão o resto é igual a zero, dizemos que ela é exata. Veja, eu tenho aí 8 dividido para 4, tá? Eu tenho 8 dividido para 4. Então, aqui nós vamos verificar a tabuada de quem? A tabuada de quem está no divisor, tá? Então, aqui é a tabuada do 4. Vamos lá verificar na tabuada do 4 quem tem o resultado 8. Então, eu tenho aqui a tabuada do 4. Vamos lá encontrar o resultado 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, olha aqui, eu já encontrei o número 8, tá? Então, aqui, quem foi que o 4 multiplicou que deu o resultado 8? Ele multiplicou o número 2, tá? Então, 8 dividido para 4 é igual a 2. Pronto. O que nós vamos fazer agora? A leitura ao contrário, né? De baixo para cima, o quê? Multiplicando, tá? 2 vezes 4, 4 vezes 2 vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, 2 vezes 4 vai dar igual a menos 8, tá? Então, aqui, eu vou fazer a minha subtração. 2 vezes 4 é igual a menos 8. 8 menos 8 é igual a 0. Pronto. Então, aqui você conseguiu, né, verificar uma divisão exata. Exata por quê? Porque o meu resto aqui, olha, esse meu resto terminou em 0. Eu terminei minha continha em 0. Se tivesse sido outro número, não iria ser uma divisão exata, tá? Agora, a divisão não exata. Divisão não exata, quando o resto é diferente de zero. Então, lá no meu resto, quando eu falei agora há pouco, né? Quando for diferente de zero, ela não vai ser chamada uma divisão exata, e sim uma divisão não exata. Quando o resto é diferente de zero, dizemos que a divisão é não exata ou inexata. Então, vamos lá acompanhar o exemplo. Eu tenho 8 dividido para 3, tá? Crianças, então, aqui eu vou na tabuada do 3, tá? Ou quem souber de cabeça já, quem está estudando em casa, é multiplicação. Vou na tabuada do 3 encontrar o resultado 8, ou quem se aproxima do 8. Só não pode passar do 8. Vamos lá? Tabuada do 3. Vamos lá encontrar o resultado 8, ou quem se aproxima do 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Estou me aproximando do 8, né? 3 vezes 3, 9. Olha só, 9 passou do 8? Passou, né? Então, este resultado aqui, eu não quero, tá? Então, quem se aproximou do 8? Foi o número 6, tá? Foi o número 6. Mas quem o 3 multiplicou que deu 6? O 3 multiplicou quem que deu 6? O número 2. Então, 8 dividido para 3 é igual a 2. É igual a 2. O que eu faço agora? Leitura ao contrário. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, tá? É igual a 6, tá? Aqui eu vou utilizar a minha subtração. Então, 8 menos 6 é igual a 2. Observem aqui que o meu resto não deu zero.
Meu resto deu igual o quê? A 2. Então, ela vai ser chamada de quê? De uma divisão não exata, porque meu resto deu o quê? Diferente de zero, né? O resultado foi diferente de zero, tá? Então, aqui é chamada de uma continha não exata, tá? Diferente de zero. Então, vamos lá, crianças, finalizando aqui a nossa aula. Vocês vão realizar as atividades das páginas 135 até a página 140, tá ok? Então, façam bom proveito, estudem e pratiquem a divisão, tá ok? Beijinhos e tchauzinho para vocês.